E aí, pessoal, vamos fazer um exemplo? Esse exemplo é uma introduçãozinha de como estudar alguns problemas envolvendo máximo e mínimo de funções de duas variáveis em certos subconjuntos do plano cartesiano. Bom, o enunciado diz assim pra gente, né? Sejam a f de x dada por isso e a esse conjunto que nada mais é do que a bola centrada na origem de raio 1, tá bom? Então a gente tem a função 2x mais y e tem essa função. A gente tem a função e a bola, então a bola nada mais é do que a bola centrada na origem de raio 1. Lá embaixo eu represento melhor. E a gente tem essa função que a gente está estudando. E a pergunta é, raciocinando geometricamente, determine, caso existam, os valores de máximo e mínimo da f em A. Então a minha ideia é olhar para essa função e perguntar qual é o maior valor que a função f assume nesse conjunto, ou seja, quando x e y são tomados neste conjunto, ou na borda, ou dentro, enfim, a gente vai descobrir onde eles estão, o maior e o menor. Então a gente está olhando a f restrita aos xy tomados dentro dessa bola. E a pergunta é bem essa. Você consegue me dizer qual é o maior e qual é o menor valor? Onde eles são assumidos, né? Qual é o maior valor assumido pela f, qual é o menor valor assumido pela f e aonde esses valores são assumidos, né? Onde são tomados. Então, não se esqueça que a gente está falando de uma função f que ela está definida nesse conjunto A, a gente está olhando para ela definida nesse conjunto A, que é um subconjunto do R2, e a imagem dela são números reais, tá bom? Ela devolve números reais pra gente. Certo? Para começar a fazer esse exercício, vamos fazer uma breve lembrança aqui, que quando a gente diz que um determinado ponto x0, y0 pertencente a um certo conjunto A, ele é o máximo, ele é o ponto de máximo da função, quer dizer que ele satisfaz essa igualdade para todo xy pertencente a A. Ou seja, lendo aqui o que a gente escreveu direitinho, né? Quando tem uma função f definida num subconjunto A do R2 com imagens na reta. Se esse ponto x0, y0 que está em A satisfaz essa propriedade, a imagem dele é um número real maior que todos os outros números reais calculados dentro dessa bola, então maior que qualquer valor de imagem da f dentro dessa bola, então a gente diz que esse x0, y0 é um ponto de máximo da f em A. De maneira análoga, a gente fala do ponto de mínimo, né? Se x0 e y0 é um ponto que está lá em A e a imagem da f nele é o menor valor real lá dentro, é o menor valor real que é assumido pela f quando eu olho os pontos lá de dentro da bola, então a gente diz que ele é um ponto de mínimo da f em A, tá bom? Então a gente vai utilizar essas definições para fazer esse nosso exercício. O nosso exercício aqui nada mais é novamente, eu vou estar olhando para esta f e vou estar interessado em olhar o conjunto A e pergunto qual que é o maior ou menor valor da f no conjunto A e aonde esse maior e menor valor são assumidos lá dentro de A. Bom, para começar a fazer esse exercício, vamos começar a fazer ele aqui, né? Para analisar os valores de máximo e mínimo da f em A, primeiro a gente vai fazer as curvas de nível da f, tá bom? A gente viu que as curvas de nível da f nada mais é do que eu pego um valor de c que está na imagem, a imagem da f é todos os números reais, tá bom? Verifique esse fato, mas é simples ver. E eu igualo a um número real que eu fixei aí, um número real aleatório. Então as curvas de nível da f são descritas por essa equaçãozinha aí. Curva de nível da f correspondente ao nível c. Agora note que quanto maior o valor de f, maior é o valor da imagem que a gente está olhando, né? Maior valor de imagem. Então, a ideia é o que eu estou buscando responder é qual é o ponto xy que eu vou conseguir colocar aqui que vai me devolver o maior valor de c, desde que xy estejam dentro da bolinha, da bola que é denominada pelo conjunto A. Então, eu posso reescrever esse conjunto de níveis para a gente chegar nesse é o nosso objetivo. A gente reescreve nosso conjunto de nível como se fosse uma equaçãozinha de reta, tá bom? E vamos desenhar essas retas, tá bom? A gente desenha essas retas no plano cartesiano e desenha em verde a bola centrada na origem de raio 1, que é o conjunto A. Então, olha, que para cada uma dessas retinhas, quando o C for igual a zero, se você fizer o C igual a zero aqui, você vai ter a retinha correspondente ao gráfico da função y é igual a menos 2x, tá vendo? Por exemplo, aqui eu coloquei C igual a meio. Então, você bota o C igual a meio aqui. Então, essa retinha aqui nada mais é do que a reta correspondente
ao gráfico da função 2x mais meio. E assim por diante. Eu vou fazendo umas outras retas ilustrativas. Mas, geometricamente, a gente vai poder observar o seguinte. Conforme eu aumento o valor de C, e a gente viu aqui atrás que aumentar o valor de C, eu estou conseguindo aumentar valores da imagem. Então, eu vou aumentando o valor de C, tá vendo? Eu vou para a reta de cima, vou para a reta de cima. Qual a reta que eu vou parar? Eu vou parar bem nessa reta em que ela vai ser tangente à circunferência, tá vendo? Tangente à bola. Aqui eu vou entender que neste pontinho que eu marquei em azul, esse ponto XY que eu quero achar, é onde vai estar o maior valor que a F assume na bola. De maneira análoga, eu poderia ir lá pelo lado contrário aqui e observar que esse valorzinho de tangência também, esse ponto de tangência da reta 2xy mais c com a circunferência centrada na origem de raio 1, vai dar o ponto de mínimo, tá bom? Vai dar o valor de mínimo e, portanto, o ponto de mínimo. Então, a gente já sabe onde buscar o valor de máximo e de mínimo dessa função, da função f na bola. Como? Olhando para as curvas de nível e vendo o ponto de tangência da curva de nível com essa circunferência. Aqui nessa situação vai ser bem esse método. Então, vamos olhar então o que eu tenho que fazer. Ó. Então, eu preciso buscar o ponto xy, buscar esse ponto xy que pertence à circunferência e pertence à reta simultaneamente. Esse cara aqui vai dar o ponto de máximo para a gente. Esse vai dar o ponto de mínimo, mas vamos analisar primeiro esse ponto de máximo aqui. Tá? Vamos ver o que vai dar só seguindo ele. Então, uma vez que eu tenho esse ponto xy aqui, que pertence simultaneamente à reta, que é uma curva de nível da função, e a circunferência, que é a fronteira da bola sentada na origem, porque o conjunto A corresponde a tudo que está dentro, né? Mas a gente chegou à conclusão que o nosso ponto de máximo vai estar na fronteira da bola. Então, esse ponto está na fronteira da bola e também está na reta, que é a curva de nível. Uma vez que eu tenho isso, eu posso escrever um sistema, tá vendo? Ó, pela representação geométrica, o ponto de máximo de f em A, se somente se esse ponto xy for um ponto de tangência de f. Então, esse ponto deve satisfazer o sistema, ou seja, ele está na circunferência, aí eu coloco aqui, né, o pois xy está sobre a circunferência de raio 1 centrada na origem, e ele também está na reta, então ele tem que satisfazer essa equação, que está naquela retinha. Então, ele satisfaz as duas equações ao mesmo tempo. Então, eu quero buscar uma solução única para esse sistema aqui. Tá? Vamos buscar uma solução única para esse sistema, ou seja, buscar um único ponto xy que satisfaça esse sistema, e a gente vai tentar entender qual é o C que satisfaz isso para a gente. Tá bom? Qual o C que eu vou colocar aqui que eu vou ter uma solução única, um ponto xy. Bom, uma vez que eu tenho duas equações, a gente vai tentar fazer o seguinte, reescrevendo novamente dessa forma essa última equação, que a gente já fez lá atrás espaço, a gente pode pegar ela nesse formato e substituir bem aqui no valor de y dessa primeira equação. Fazendo isso, a gente consegue obter essa equaçãozinha aqui, que agora vai estar em termos de x e c. Vocês façam os detalhezinhos aí, tá bom? Abrindo um pouco mais essa conta, a gente vai chegar nessa outra conta aqui. Essa conta aqui, que ela é dada em termos de x e c também, a gente vai agora tentar analisar ela como uma equação de segundo grau na variável x, tá bom? Na variável x, então, lembrando que a gente quer uma solução única para o sistema, a gente quer uma solução única para esse sistema, certo? Fazendo isso, a gente vai chegar nessa equação, essa equação vai dar essa próxima para a gente, e a gente está considerando essa equação na variável x. Essa equação na variável x, a gente pode aplicar o Bhaskara, entendendo C como constante, tá? Eu até coloquei aqui, ó, equação de segundo grau em x, a gente aplica o Bhaskara com o a igual a 5, o b igual a menos 4c, e o c do Bhaskara como sendo esse c ao quadrado menos 1, tá bom? Então, quem são os x's que satisfazem essa equação quando o c é visto como constante, né? Quando c é uma constante. Então, x é o menos b, mais ou menos, a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4c, dividido por 2 vezes a. Né? Essa é a fórmula do Bhaskara. E eu só substituí aqui, ó, esse é o menos b, mais ou menos b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes o c, dividido por 2 vezes o a. Essa é a fórmula do Bhaskara. Organizando essa daqui, a gente chega nessa daqui, tá vendo? Eu botei estrelinha aqui, né? Que depois eu vou citar essa equação lá na frente. Tá? Então,
essa equação se chama estrela, e a gente organizou então pela fórmula de Bhaskara, organizamos e vimos que as abscissas dos pontos xy, do ponto xy que a gente está procurando, a abscissa do ponto xy que a gente está procurando satisfaz essa equaçãozinha em termos do C que a gente ainda não conhece. Mas note, a gente quer uma solução única para aquele sistema. Como a gente quer uma solução única para o sistema, a gente vai exigir que o discriminante do Bhaskara seja igual a zero, justamente para ter uma única solução. Então, para que esse sistema, para que o sistema que a gente está analisando, que agora eu chamei ele de cerquilha aqui, tenha uma única solução, tenha uma solução única, devemos ter o quê? Que o discriminante, ó, o discriminante é esse cara que eu reescrevi aqui, devemos que o discriminante seja igual a zero. Fazendo essa exigência, a gente vai concluir justamente que o C tem que ser igual a mais ou menos raiz de 5. Ou seja, a gente acabou de entender que o maior valor, né? A gente estava buscando mais raiz de 5. Mas essa mesma técnica já deu o menor valor para a gente. Tá vendo que o maior valor que a C tem que atingir, que a função tem que atingir, vai ser raiz de 5 e vai ser nesse ponto. A gente não determinou o ponto ainda, a gente só determinou o valor. Então, o maior valor que a f assume nesse ponto, a gente vai tentar caracterizar ele ainda, é raiz de 5. Vou até marcar aqui, ó, o maior valor é raiz de 5. E já apareceu um outro valor lá, um outro valor de C, que é o menos raiz de 5. Quando a gente pega esses dois pontos que vão aparecer já, vai dar esse ponto de tangência aqui do menor valor e do maior valor. Então, pela exigência da solução única para o sistema, a gente obteve dois valores de C, que são justamente os valores de tangência da retinha. Vamos voltar no desenho que ele ajuda, né? São justamente os valores de tangência da retinha com a circunferência. Por isso a gente tem um ponto de máximo e o ponto de mínimo. Desculpa, o valor de máximo e o valor de mínimo. Eles são obtidos pelo ponto de máximo e pelo ponto de mínimo, certo? Então, ó, uma vez que a gente obteve aqui, a gente tem então os valores de máximo e mínimo da f em A. Eu até escrevi aqui, ó, logo, esses são os valores de máximo, é o raiz de 5, e de mínimo, menos raiz de 5 da f em A. Beleza? Agora, para obter os pontos, a gente tem os valores de máximo da f no conjunto A, de máximo e de mínima. Agora eu quero saber qual é o ponto xy que eu boto na função e me devolve raiz de 5, e qual é o ponto que eu boto na função e me devolve o menos raiz de 5. Esses são os pontos de máximo e mínimo. Então vamos lá, para obter os pontos de máximo e de mínimo, basta usar respectivamente esses valores que a gente obteve, raiz de 5 e menos raiz de 5, lá naquela nossa equaçãozinha estrela, ó, né? Eu não marquei aqui, mas ó, se você pegar, por exemplo, o C igual a raiz de 5 e volta lá na equação estrela, a equação estrela é essa daqui que eu marquei, ó. Você bota o valor C aqui, você bota o valor de C nessa expressão. Quando você botar o valor de C nessa expressão, o que vai acontecer? A gente já sabe, né? A parte de dentro vai zerar, a parte de dentro vai zerar da raiz, e você vai chegar nessa equaçãozinha aqui, ó, 4C sobre 10. E isso vai dar o quê? 4 sobre 10 raiz de 5. E isso vai dar o quê? Se você andar mais um pouquinho, fazer a divisão, que é a simplificação, vai dar raiz de 5 sobre 2 raiz de 5 sobre 5. O que você obteve? Você obteve a abscissa desse valor. Uma vez que eu tenho a abscissa desse valor, você pode fazer o quê? Você pode voltar aqui no sistema. Eu já tenho o C e acabei de achar o X. Posso achar o Y por essa equação, ou posso achar o Y por essa equação usando o X que você achou bem aqui. Qualquer uma delas vai servir, tá bom? Então, uma vez que você acha o X, que a gente viu lá que é para o ponto de máximo 2 raiz de 5 sobre 5, eu até já escrevi as soluções aqui, né? Para o ponto de máximo, você vai ter 2 raiz de 5 sobre 5, fazendo aquela técnica que eu acabei de indicar. Esse vai ser o X, esse vai ser o Y, tá bom? Esse vai ser o ponto de máximo da f no conjunto A, e quando você de fato verifica, a f nesse ponto vai devolver raiz de 5, que é o que a gente já tinha concluído, né? De maneira análoga, você vai fazer a mesma continha para, utilizando agora o menos raiz de 5, né? Utilizando C igual a menos raiz de 5. Isso aqui é quando você utiliza o C igual a raiz de 5. Agora, quando você utiliza o C igual a menos raiz de 5,
você vai concluir lá na equação estrela de novo. Vou voltar só para ilustrar, não vou fazer a conta, mas só para ilustrar, você volta aqui nessa equação estrela, calcula o valor de x com essa expressão aqui novamente. Note que é só fazer essa conta porque a raiz vai dar zero. Então você vai chegar só na mudança de sinal aqui. Então você vai obter este x, aí utiliza qualquer uma das equações do sistema para obter o y. Então você vai obter o ponto de mínimo. E nesse ponto, a f devolve menos raiz de 5. Então a gente conclui que o ponto de máximo da f é esse valor aqui, 2 raiz de 5 sobre 5, 5 raiz de 5 sobre 5, onde a f vai ter esse valor raiz de 5, e o ponto de mínimo vai ser esse daqui, né? Aqui só está mudando basicamente os sinais, em que o valor dela vai ser menos raiz de 5. Você pode até fazer uma leve ilustraçãozinha aqui só para entender, né? Não vou voltar lá em cima, mas ficou basicamente assim, ó. A gente olhava a circunferência, saiu uma reta mais ou menos aqui, saiu a outra mais ou menos aqui. Aqui você tinha o ponto de tangência, um tá aqui, o x e o y estão aqui, o outro está aqui, x e y. Você tem os dois pontos de tangência e foi justamente esses pontos que você determinou, e você determinou também qual é o valor da f nesses pontos, tá? Beleza, então. Ficou uma aplicaçãozinha aí de curva de nível para achar máximo e mínimo de uma função, máximo e mínimo de uma função de duas variáveis numa determinada região dada. Beleza, galera. Até mais.